Meu nome é Camila Xavier e faço parte do time da ITMS Group, né? Nesse momento, nós iniciamos oficialmente a série de webinários Conheça os Pesquisadores do Brasil, né? É uma iniciativa da ITMS Group em parceria com a Science Magazine em prol da divulgação e acesso à ciência na América Latina. Nossa série de webinários alinha diretamente a missão da ITMS de tornar o acesso à ciência de qualidade possível. E junto com a Science Magazine, uma das publicações mais notórias e divulgadas no mundo, esse objetivo ele torna-se real a cada dia. Explicando um pouco sobre a apresentação de hoje, pessoal, o nosso webinar ele vai estar dividido em duas partes diferentes. Na primeira, nós vamos conhecer a trajetória de uma grande pesquisadora do Brasil, que eu vou apresentar na sequência. E na segunda parte, eu vou explicar um pouco do processo de como publicar o seu artigo na Science Magazine. Mais do que isso, como torná-lo possível, para que vocês conheçam qual o processo, parte a parte, ok? Mas isso será a segunda parte apresentada por mim, né? Como essa sessão é um pouco mais curta, nós não vamos abrir para perguntas diretas, para sessões de perguntas e respostas, mas isso não significa que você não possa fazê-la, ok? Você pode, por favor, encaminhar as suas perguntas, dúvidas, né, para a Science, para a ITMS ou para a professora Esther, através do e-mail que vai ser disponibilizado no chat nesse momento. Letícia, por favor, né? E nós vamos respondê-la o mais breve possível, né? Então, por favor, reajam, coloquem suas impressões. A gente tem aqui no Teams o botãozinho das impressões, nós temos o chat, a opinião de vocês, né? A temperatura dessa apresentação é muito importante para nós, né? Agora, falando, né, sobre essa jornada incrível, falando sobre o webinar, eu gostaria, né, de falar um pouco sobre a nossa convidada especial, que é, de certa forma, até emocionante falar isso para mim, né? Porque essa vai ser a primeira sessão e ela é mais do que especial para a gente, porque eu e a pesquisadora convidada, nós participamos juntas de um evento para o portal de periódicos da CAPES, e eu confesso que eu fiquei impressionada, né? Não só pelo fato da pesquisa, porque ela tem um campo de pesquisa bastante expansivo, é uma pessoa bastante especial para a pesquisa do Brasil, mas também com a sua trajetória, pela sua luta pela ciência, né? E pelo Brasil, principalmente. Vocês vão entender muito isso quando ela começar a contar a sua história. E o nosso primeiro convite não poderia ser outra escolha, definitivamente, né? Além da professora Esther Sabino, que é a nossa convidada de hoje, né? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre a trajetória, sobre a pesquisa mais profunda da professora Esther Sabino, a gente vai deixar disponível aqui no chat do nosso webinar o Lattes dela, para que vocês conheçam um pouco mais, né? É uma trajetória grande, é uma trajetória muito rica, então eu não vou só falar, eu vou convidá-los a conhecer o currículo da professora também, né? E além de ser uma coautora e autora de artigos na Science Magazine, que é o nosso parceiro para o webinar de hoje, né? Além de grande nome da ciência, eu digo, por experiência própria, é uma pessoa muito simpática e acessível, e com uma grande jornada pela pesquisa científica. Professora Esther, bem-vinda. Nós estamos ansiosos para escutar sua jornada pela ciência. O palco é todo seu, professora. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Realmente é um prazer aqui falar. Eu acho que às vezes a gente, quando conhece a história das outras pessoas, a gente pensa um pouco na nossa vida e que caminho que a gente está tomando. Então, acho que é interessante isso da gente falar e, quem sabe, isso ajude o pessoal que está começando a carreira de cientista. E vocês estão vendo a minha apresentação? Tá tudo certo? Vou só colocar. E uma das coisas que eu acho, assim, é que a gente às vezes tem que pensar na nossa vida e também no contexto que a gente estava, da nossa instituição, da onde a gente começou e como as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes a gente acha, a gente pode também fazer muita coisa, tá no nosso esforço, mas também tem um momento histórico do que está acontecendo e de o que você realmente pode fazer em determinados momentos da história. E a faculdade de medicina, onde eu me formei, ela realmente ela tem agora 100 anos, né? E ela teve uma fase áurea, é interessante, depois da Segunda Guerra, e isso me chamou a atenção, estava tentando uma vez olhar
como que o pessoal escrevia, foi até um seminário para falar, como é que é publicação de alto impacto, e eu percebi que existia um tempo na Faculdade de Medicina, entre 1948 e 67, que praticamente todo ano alguém, um dos pesquisadores, publicava ou na Science ou na Nature, quase todo ano. Né? A última era 64, teve mais um em 67, depois passou, não tinha mais. E não é por menos que aqui, quando eu fiz essa lista dessas publicações, aqui, ao contrário, não chamando atenção para a Nature e para a Science, mas para os professores ou para os autores que foram presos logo após o golpe de 64. E depois que eles foram presos, eles acabaram todo mundo saindo, muitos outros que não estão aqui, como, por exemplo, o casal o Vitor e a Ruth Nussensweig, saíram do Brasil, ficaram um pouco com medo da situação como estava, e foi muito grande o número de professores que deixaram, de pesquisadores que deixaram a faculdade de medicina, e não é para menos que quase não se publicou em revistas de alto impacto nos anos seguintes. E eu entrei em 78, e nessa época estava a volta, começando os movimentos para a volta da democracia, e um deles foi, quando eu entrei em contato com toda essa problemática, o movimento de anistia. Aqui está o grupo de teatro, que a gente chegou a fazer peças de teatro, mas esses professores, mesmo sendo anistiados, nenhum ia voltar, eles estavam todos em altos cargos, chefiando grandes laboratórios fora do Brasil. Então, durante a minha formação, praticamente não se falava muito em iniciação científica, poucas pessoas foram fazer, quase não tinha com quem você falar na faculdade de medicina. Então, muitas coisas duram muito tempo, e muitas coisas que acontecem no país acabam levando a um grande impacto na ciência, e esse foi o caso, por exemplo, como eu comecei. E quando eu comecei, terminei a faculdade, eu fiz residência em pediatria e resolvi que eu queria fazer pesquisa, mas eu não tinha tido essa experiência de iniciação, de fazer pesquisa. E eu consegui um trabalho, então, um emprego no Instituto Adolfo Lutz, onde estava se tentando reorganizar a pesquisa e a resposta a epidemias, principalmente na área de virologia, que não tinha praticamente ninguém trabalhando. E naquela época, foi bem difícil, eu fiquei, acho que uns 4 ou 5 anos, eu consegui publicar um trabalho na revista do Instituto de Medicina Tropical sobre hepatite B, mas estava entrando, então, a epidemia de AIDS, que foi uma força muito grande no mundo inteiro, inclusive com um apoio à pesquisa, com pessoas brigando para que se resolvesse o problema. E essa fundação, que é a Fundação Fogart, fez uma chamada para que se treinasse pessoas no mundo, que é uma coisa super importante, que nesses momentos de epidemia, que você tenha pessoas no mundo inteiro para que se possa fazer a resposta melhor. E eu fui uma dessas pessoas que, por sorte, fui escolhida para ser treinada. No caso, eu fui para São Francisco, na Universidade de Berkeley, trabalhar num banco de sangue. Então, assim, esse conjunto e a oportunidade que eu tive mudou muito a minha vida, e toda aquela dificuldade de publicação, de fazer um estudo que valesse a pena, facilitou muito quando eu, então, consegui ter de volta um treinamento mais adequado com gente que fazia pesquisa e que eram tão... Praticamente na virologia nem tinha virologista. Eu fui tentar fazer a minha pós em virologia, eu fui fazer imunologia porque não existiam virologistas em número suficiente para treinar os alunos. Então, eu fui, com isso eu fui treinamento. Aqui está uma foto minha na época, em São Francisco, e eu trabalhei com muita coisa que as pessoas estão me conhecendo agora no Covid, mas eu também fiz uma coisa parecida, que foi sequenciar as primeiras linhagens de HIV do Brasil, só que isso foi feito lá em São Francisco, nós levamos as amostras para lá e sequenciamos nesse lugar que era o banco de sangue, e foram 3 trabalhos importantes na época, mostraram os vírus brasileiros, mostraram que tinha recombinação, que era uma coisa que ninguém sabia, e mostraram que dupla infecção por HIV podia acontecer. Bom, quando eu voltei do Brasil, eu apliquei no primeiro dos trabalhos que eu fiz aqui, para entender como é que estava a distribuição dos genótipos e subtipos no Brasil, aí já fiz esse estudo aqui, porque eu recebi um pequeno dinheiro da Fogart para começar estudos. E aí eu defendi meu doutorado finalmente em 94, em imunologia, e consegui os primeiros recursos da FAPESP. Mas aí o Instituto Adolfo Lutz estava com problemas, acabei indo para a Fundação ProSangue, eu tinha tido um treinamento em banco de sangue também,
E sempre trabalhei, então, no programa de AIDS, não diretamente, então, na universidade, mas com esse lado que é trabalhar projetos de pesquisa, mas alinhados com saúde pública. E nesse período também, novamente, a Fogart foi muito importante, porque o que a gente conseguiu fazer foi pequenos recursos que eu treinei um grupo maior de pessoas, outras pessoas foram para lá, e a gente conseguiu fazer uma massa crítica mínima de pessoas que entendiam de segurança transfusional. Fizemos alguns cursos aí, veio gente dos Estados Unidos para fazer alguns cursos aqui, e tudo isso nos preparou ou permitiu que a gente conseguisse dados iniciais para tentar verbas maiores, e foi quando a gente entrou no estudo do VEDS, que é um programa que eu vou mostrar agora, aqui está o tempo que eu estava lá, né, quando eu fui treinada, e nesse período de volta, então estava acontecendo esse projeto VEDS, porque para a AIDS, o banco de sangue tinha transmitido infecção para muita gente. Então, as pessoas não queriam que novamente o banco de sangue fosse capaz de ser um centro de transmissão de novas doenças. Então, essa pesquisa passou a ser muito importante nos Estados Unidos, eles organizaram um programa só para isso, mas em 2006, o programa começou em 89, foram 15 anos até 2005, 16 anos, eles optaram por, além dos Estados Unidos, trabalhar em outros lugares, com essa ideia de que segurança em epidemia não depende só do lugar, eles precisamos saber o que estava acontecendo no mundo em termos de segurança transfusional. E por conta de todos esses pequenos projetos e pequenos trabalhos que a gente fez, a gente conseguiu entrar como um dos sítios no projeto WEDS, quando eles abriram para estudos internacionais. E foram uma série de trabalhos relacionados a entender quem é o doador, entender como que é o risco de transmissão de HIV, mas também a gente pôde fazer outros estudos, como um estudo grande em doença de Chagas, no REDS 2, depois no REDS 3, a gente trabalhou com Zika, chikungunya e dengue, e também começamos um grande coorte de anemia falciforme. Esse programa vai até 2025, já existe recurso definido, nós ganhamos as 3 fases, inclusive nessa última ficou só o Brasil praticamente, eles resolveram diminuir a parte de recurso internacional, mas o estudo tinha sido tão forte que eles optaram por manter o Brasil como uma das sedes. Aqui só mostrando, quer dizer, um projeto que começa, um dos estudos foi em anemia falciforme, hoje a gente tem um dos grandes coortes que acabaram indo para esse outro projeto que chama TOP-MED, e todo o genoma dessas 3.000 pessoas foram sequenciadas, é um dos estudos maiores em termos de ter genoma da população brasileira sequenciada, e aqui a coordenadora do projeto, eu sou a coordenadora do projeto REDS, mas a anemia falciforme muito foi a Ana Bárbara Proietti, de Minas Gerais, e aqui, quando a gente começa, então, a tentar juntar o nosso projeto com outro projeto de anemia falciforme na África. Então, a gente tem ido nessa coisa de você aumentar a colaboração em anemia falciforme. Aquele primeiro projeto de Chagas também foi interessante, foi quando eu saí do banco de sangue e entrei para a Universidade de São Paulo, para o Instituto de Medicina Tropical. E então eu também, porque eu tinha resultados de doença de Chagas, porque eu tinha dado bons trabalhos, eu consegui aplicar para um estudo grande do NIH, que eles chamam Centros para Doenças Tropicais, e o estudo foi feito em doença de Chagas. Esse é um trabalho, um dos primeiros que a gente mostra estabelecimento dessa coorte, que hoje também é uma das maiores coortes em doença de Chagas no mundo, e que a gente tem seguido, recentemente foi renovado de novo. Então, isso nos deu essa capacidade de fazer estudos em larga escala em vários lugares ao mesmo tempo. E um deles também, voltando agora ao projeto REDS, foi o estudo de dengue. Até então, ainda se sabe muito pouco qual é o impacto de dengue na transmissão por transfusão sanguínea. E o primeiro estudo veio, então, do nosso grupo, a gente sabia em 2012 que estava entrando o dengue 4, que era um novo, então, vírus, e a gente fez um estudo que teve mais de 40.000 amostras coletadas, 30.000 testes feitos de biologia molecular para detectar 120 casos de dengue. Isso deu uma série de trabalhos, como a gente conseguiu essas amostras, e eu acho que isso é importante passar para vocês, como às vezes você está fazendo uma coisa e te liga a outra pessoa. Com essas amostras, um dos meus alunos sequenciou, e na análise a gente fez, então, a primeira colaboração com o grupo de Oxford para voltar a analisar sequências de vírus.
que era uma coisa que eu tinha parado de fazer por um tempo. E isso fez que estava muito próximo do momento em que chegou a epidemia de Zika, e a gente fez esse projeto, que é um projeto que foi pago pelo Medical Research Center da Inglaterra, para tentar aumentar a nossa capacidade de sequenciamento do vírus Zika, com vários grupos. Isso foi feito junto com a Fiocruz, o pessoal viajou pelo Nordeste, mas antes eles vieram, a gente estabeleceu toda a tecnologia aqui no Brasil, resolvemos todos os problemas do sequenciamento de Zika antes que eles iniciassem a sua visita e viagem pelo Brasil. Esse deu o prêmio de melhor tese para Jaqueline, também na Inglaterra, para aluna em Oxford, e foi uma super oportunidade, que acabou levando a gente, então, a nos credenciar para um projeto ainda que foi agora com recursos maiores do Brasil, que é esse projeto da FAPESP, que chama CAD, junto, então, como é da FAPESP, o estudo fica mais restrito ao estado de São Paulo, e então, junto à Universidade de São Paulo, com a Secretaria de Estado, com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e 3 universidades inglesas, que foi a London School, a Universidade de Oxford e a Universidade de Birmingham, junto com o meu colaborador, então, Nuno Faria, que hoje está no Imperial College. Então, essa união de forças fez com que a gente trabalhasse, começou o projeto em 2019, a gente foi trabalhando durante o ano, principalmente na epidemia de febre amarela, que tinha acabado de acontecer, e se preparando porque a gente queria fazer análise de epidemia em tempo real, e não só anos, meses depois. E, por incrível que pareça, em dezembro de 2019, teve um seminário no Instituto de Medicina Tropical com gente do mundo inteiro, e inclusive quase todas as pessoas que depois foram classificar as sequências e trabalharam com SARS-CoV-2. Então, todo esse preparo, a gente tinha treinado um monte de gente, vários alunos, a gente estava com recursos para sequenciar, pensando em trabalhar na epidemia de dengue, que a gente imaginava que ia começar em janeiro de 2020. Mas o que aconteceu foi outra coisa, a gente estava lá, começou o primeiro caso em Wuhan, foi comunicado só no final de dezembro, então, pela China, e a OMS considerou, então, a epidemia, ou comunicou oficialmente, né, desculpa, a China comunicou oficialmente para a OMS, que eu estou pulando fase, e começaram em janeiro a serem descritos os casos na Europa e nos Estados Unidos. Como nós estávamos com todas essas colaboradoras, assim que eles fizeram os primers, para diagnóstico, para sequenciamento, eles já começaram a mandar para a gente. E a gente deixou tudo pronto. Então, quando chegou o primeiro caso no Instituto Adolfo Lutz, que fazia parte desse projeto do CAD, a gente conseguiu rapidamente sequenciar, porque tudo estava nas mãos para a gente fazer e liberar o primeiro resultado. Quer dizer, quando isso aconteceu, de repente, eu e a Jaqueline estivemos em tudo quanto foi mídia, de repente passamos de cientistas para ter todo esse impacto enorme, né? E tem um trabalho, acho que foi muito importante, porque foi importante é importante muito aqui no Brasil ainda valorizar a ciência, mas a gente realmente, o que a gente conseguiu fazer meses depois era o que a gente queria, estabelecer capacidade de dar os dados no momento da epidemia. Então, esse foi o nosso primeiro estudo da Science, durante a epidemia de Covid, em que a gente conseguiu captar as amostras, sequenciar rapidamente em abril, e fomos um dos primeiros grupos, então, a colocar dados de como o vírus estava espalhando, e quantas linhagens estavam espalhando no Brasil. A gente terminou as sequências em abril, já estava com os dados sendo submetidos no final de maio, e o paper foi aceito em junho, com poucos meses depois. Então, essa coisa de você tentar pôr os resultados em tempo real. Também no banco de sangue, aqui só para mostrar, toda aquela infraestrutura que a gente criou no projeto REDS, permitiu que a gente entendesse os bancos de sangue. Então, logo chegassem os primeiros testes de anticorpo, a gente rapidamente, com o apoio do Todos pela Saúde, eles compraram os kits e nós pudemos fazer um estudo. Primeiro, um dos poucos estudos que tem a soroconversão durante a epidemia, porque o Brasil guarda, os bancos de sangue guardam as amostras, então a gente pôde mostrar que a taxa de ataque tinha sido muito alta
em Manaus, que está mostrando aqui do lado, que quase chegou a 75%, então, próximo de 75% em novembro, e já mostrava também aquilo que a gente vai sofrer depois, que é a perda de anticorpo, provavelmente de imunidade, o que permite que tenha a reinfecção. Foi, então, um paper publicado na Science em 2021, mas os dados ficaram já a partir de setembro de 2020, já estavam públicos para as pessoas analisarem. Foi um estudo, então, que teve também muito impacto na mídia. E como tinha tido todo esse grupo de pessoas, como é que ia imaginar que uma nova epidemia ia acontecer em Manaus, mesmo com tanta pessoas já tendo sido infectadas? Então, é a descoberta de uma nova variante que poderia, então, reinfectar uma população altamente exposta, com um número grande de mutações. Então, a detecção dessa variante, que a gente denominou de P1, também foi o paper, outro próximo trabalho na Science, em seguida, né, foi bem rápido, também com alto impacto, e que, em parte, é consequência desse esforço de muitas pessoas trabalhando com capacidade já estabelecida de longo prazo, né? Então, às vezes a gente está trabalhando coisas pequenas, mas vocês têm que ter essa tempo, quer dizer, você cria a infraestrutura e cada vez você consegue publicar melhor. Não é geral, lógico, você pode sempre fazer uma grande descoberta com poucas coisas ou ter uma ideia genial, mas atualmente os projetos, e eu acho que é isso que é importante passar para vocês, tem muito de colaboração e de persistência. É você estar fazendo cada passo, estabelecendo infraestrutura e colaborando que você consegue andar mais rápido. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês, da minha história, e aí eu vou passar a palavra para as pessoas. Professora, não tem nem como dizer, sabe que eu sou sua fã. E já falei isso algumas vezes, né? Mas falo novamente. Então, muito obrigada pela apresentação, por ter compartilhado por alguns momentos, né? O seu conhecimento conosco, né? Mas eu tenho 3 perguntinhas para te fazer, que eu acredito que sejam dúvidas da audiência também, né? Um pouco mais geral, mas acredito que também vai ser bastante inspirador, né? Pensando em termos gerais, né, não só nos campos de pesquisa, mas também no campo pessoal, quais foram os maiores desafios para que você começasse a sua jornada na pesquisa? Então, no tempo, quando eu comecei, o maior desafio realmente era ter uma ciência tão desestruturada, principalmente nessa área de saúde pública, que onde teve muito impacto político. Então, realmente todas as ferramentas tinham que ser reconstruídas. Acho que esse foi o grande problema no meu início de carreira. Perfeito. Depois disso, é o problema que a gente tem hoje, você ter manutenção dos recursos, você conseguir. Eu tive um pouco, a partir de um determinado momento, uma quebra desse problema, eu consegui recursos de fora, o que fizeram com que o grupo mantivesse sempre recursos comparado com outros grupos, por ser recurso internacional, o volume é muito maior. E isso estabilizou o grupo para chegar a um prazo longo. Mas eu acho que a grande maioria das vezes é essa falta do recurso local e de continuidade. Eu acho que é isso que dificulta mais o pesquisador. Perfeito. E qual a importância, né, para o jovem pesquisador para que ele entenda o processo e se programe, por exemplo, para publicar o seu artigo, para publicar a sua pesquisa numa revista como a Science, por exemplo? Por que ele deve se preparar e pensar nessa questão? Então, eu acho que o aluno, ele tem que se preparar para escolher bem o seu orientador. E os primeiros projetos, a gente nunca publica em top. É difícil, a não ser que o seu orientador esteja muito, ele publicando. O que é importante para o jovem que ainda está fazendo a pós-graduação é ele aprender essas tecnologias, entender o processo de ciência, que é um processo difícil. De como você escreve um paper em si já é um grande aprendizado. E eu acho que isso que é importante a gente na nossa vida, não achar que eu vou pular pedaço. Não, você vai fazer cada. E essa parte é importante, essa parte inicial. Então, eu acho que isso é que o jovem pensa. Quando você vai ser a primeira vez que você vai
ter o seu grant, que eu acho que essa parte mais difícil, que é esse pulo, depois que você terminou de ser pós-doc e conseguiu o seu emprego, você agora eu sou professor, o que eu vou estudar para conseguir me manter? Era uma coisa que eu sentia muito. Quando eu voltei, falei, acho que eu nunca mais vou fazer ciência. Todo mundo vai fazer ciência lá e tem tudo na mão, e eu chegava aqui e não conseguia nem fazer um gel de agarose, até para comprar agarose era difícil, não vai dar nunca isso certo. Então, assim, eu acho que a gente está em outro momento no Brasil. E o momento pode ser você entender quais são as coisas mais fáceis para a infraestrutura que você tem. Muitas vezes, talvez tenha muita coisa que você possa fazer de análise de dados, que tem muitos dados por aí soltos, então você pode tentar por uma parte disso para você ter uma resposta daquilo que talvez seja mais fácil para você manter uma produção. Porque sempre exigem das pessoas alguma produção para você conseguir recurso. Então, você vai ter que balancear. E, às vezes, vale a pena, como jovem pesquisador, estar associado a um grupo mais forte que consegue recurso e entrar em alguns desses grandes centros para você poder, até você ser capaz de conseguir o seu dinheiro sozinho. Eu acho que a fase mais difícil é você conseguir o dinheiro. Então, antes de pensar na publicação, é como é que eu consigo. Não se faz pesquisa sem recurso. Então, a busca pelo recurso precede a busca até da publicação em si. Perfeito. Professora, para finalizar, né, apesar de que eu entendo que toda a sua apresentação é uma inspiração, é uma ideia para os pesquisadores, principalmente para os jovens pesquisadores, para finalizar, eu gostaria de pedir para que você deixe um conselho para os jovens pesquisadores e para os pesquisadores do Brasil que estão aqui na nossa audiência hoje. Se você pudesse deixar um conselho pela sua experiência, qual seria? Eu acho que é o da colaboração. Você não ficar olhando para você só você e não ter medo de colaborar. As pessoas ainda no Brasil têm muito medo de colaborar, querem fazer tudo do começo até o fim. O melhor é você ter uma técnica, colaborar e ver o percurso inteiro. É difícil às vezes achar esses parceiros. Eu sempre falo, eu gosto de parceiros que a gente gosta de trabalhar junto. Não adianta o teu parceiro que é super top, mas você não tem, também não adianta. Então, tente fazer esse grupo de colaboração. Isso é a coisa mais importante de ciência. A ciência de hoje é colaborativa, a gente precisa ir para esse caminho. Perfeito. Professora, obrigada. Sempre uma ótima experiência estar com vocês. Espero estar mais vezes, que a gente possa repetir isso. Mas em nome da ITMS, em nome da Science Magazine, nós agradecemos muito, né? Foi perfeita a apresentação, como sempre, né? E a gente vai seguir agora com a nossa apresentação, então eu peço para a audiência, por favor, reacionem, né? Mandem seus corações, suas palmas para a professora Esther por ter compartilhado esse tempo aqui com a gente, né? E nós vamos seguir também a nossa apresentação nesse momento, a segunda parte que eu prometi para vocês, em que eu vou apresentar brevemente um pouco, né? Como funciona a publicação na Science Magazine, né? Mas mais que uma apresentação, até porque esse processo vai ser bem breve, né? Eu gostaria de desmistificar, né? De que vocês entendam um pouco, né? Apesar de que de uma forma simples, como isso funciona, ok? Então, nesse momento, eu vou começar a fazer o compartilhamento da minha tela com vocês. Por favor, equipe, podem confirmar se vocês estão vendo a minha tela? Perfeito, perfeito. Então, seguindo esse processo, né? Até porque eu falo que é um trabalho desafiador e também a gente vai desmistificar um pouco, até porque nós falamos sobre uma das principais revistas, talvez a mais notória em mídia, no caso, a Science Magazine, né? Mas antes de tudo, o que é a Science, né? A Science é uma publicação semanal, né, de revistas de interesse especial e ciência no mundo, né, que ela vai trazer relatórios, pesquisas e artigos científicos do que nós vamos encontrar para o mais atual da ciência hoje, né? E todas essas pesquisas, elas são revisadas por pares. Além das pesquisas, né, que seria o suprassumo de todo esse conteúdo, nós vamos encontrar também notícias e tudo que é de mais atual
né, no campo da ciência e seus temas relacionados, né? Mas falando um pouco sobre a publicação, né? De onde ela começa? O que eu devo pensar nesse primeiro momento quando eu penso, será que eu posso publicar esse meu artigo? Estou passando aqui a página, ok. Devo enviar meu trabalho para Science? O que eu preciso pensar? O que eu preciso entender naquele momento? E nós chamamos vocês a pensar em alguns temas aqui diretamente, né? Quando eu penso em enviar um artigo, é o melhor trabalho que eu já fiz, né? É aquele trabalho que eu atingi um patamar que, para mim, eu não tenho dúvida que é o melhor trabalho que eu já desenvolvi. Claro que isso tem critérios diferentes, né? Que isso tem critérios pessoais e isso é analisado pessoa por pessoa. E eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, né? O trabalho, ele é de interesse geral ou ele atinge um público certo? Então, pensando sobre isso, né? É um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Ele atinge um público certo, né? Ele tem um interesse em geral. Como que eu vou contribuir, em outras palavras, quando eu penso em publicar esse artigo? E, por fim, pensando um pouco se esse trabalho é realmente inovador. Ele vai mudar a forma como pensamos sobre determinado assunto? Ele vai ter um critério disruptivo? Né? Uma palavra que nós falamos muito hoje. Então, sempre que nós pensamos em publicar, principalmente uma mensagem aos jovens pesquisadores, é um dos melhores trabalhos que eu já fiz. É um trabalho de interesse geral. Ele vai atingir algum tema específico. Ele é realmente um trabalho disruptivo, um trabalho inovador. Ele vai mudar a forma como nós pensamos sobre aquele determinado tema. Então, esses são os primeiros passos que a gente pode pensar, né, para publicar aquele artigo, ok? Seguindo aqui com a nossa apresentação, o seguinte passo é que você envie um relatório, né? Todo artigo ele tem uma forma de ser escrito, ele tem um padrão para ser escrito, e nós aprendemos muito aqui na parte de iniciação científica, né? Eu, em particular, passei por isso, né? Então, a gente escreve de acordo com as diretrizes, né? Então, as diretrizes, ela vai estar desenvolvida entre título, resumo e relatório, apresentando todo o contexto que você tem para aquele trabalho no início, né? E toda a estrutura que se deve fazer na hora de você apresentar um artigo, ok? Mas nós estamos falando de uma das revistas mais notáveis no campo da ciência e também é uma das revistas que tem uma divulgação, né, que eu posso chamar de bem expressiva. Até por esse motivo, né, a avaliação desses artigos ela é muito criteriosa, né? Então, 95% dos artigos que são entregues à CAPES para avaliação, eles são rejeitados. Até para que se mantenha essa notoriedade e para que todos os artigos que sejam apresentados na revista naquele momento, ele tenha o seu critério de disrupção, ele tenha o seu critério inovador, né? Ele ajude a sociedade a desmistificar, a descobrir ou a resolver algum axioma que a gente tenha naquele momento específico, ok? Mas quais são os motivos mais comuns para a rejeição desse artigo, né? Ele é mais adequado a um público especialista, ele não é um tema mais geral. As partes mais interessantes são muito especulativas, né? Então a gente não tem uma experiência geral, uma prova geral do que aquilo é apresentado, né? Ele agrega a área, mas ele não promove um avanço, ele não traz uma disrupção, ele não tem uma novidade, né, sobre aquele tema específico, né? Ou os avaliadores, eles não estão tão entusiasmados com esse artigo em relação a outros. Então, a todo momento você vai ter uma comparação entre a apresentação desse artigo e outros artigos que estão sendo entregues. A gente vai ver na próxima página que eles recebem cerca de 13 mil artigos para revisão. Então, esse critério sempre vai ser, né, o quanto ele é disruptivo. Acho que essa seria a palavra mais assertiva, né, para falar sobre a publicação desses artigos. Indo para o final, conhecendo um pouco sobre a publicação desse artigo, como funciona a linha de tempo dele, a gente estima que a Science receba de forma mensal 13 mil envios de artigos diferentes, né? E ele começa sendo avaliado pela equipe e pelo conselho de editores de revisão, né?
Já nessa primeira parte, que vai durar entre 1 e 2 semanas, 75% desses artigos eles vão ser rejeitados em uma primeira parte, né? Na sequência, ele vai passar por uma revisão por pares, né? Vai passar por revisão de pesquisadores que alinham aquele mesmo tema do qual você enviou o artigo. Então, ele vai ser enviado, vai passar pela avaliação dos editores, e na sequência, ele vai ter a revisão e a resposta. No final, nós vamos ter os artigos que necessariamente precisam ser rejeitados nessa segunda fase por algum motivo, mas é recebida uma resposta para isso, e a gente vai ter cerca de 8%, um número menor que 8% desses artigos que são aceitos e publicados, ok? Então, a Science sempre busca manter a questão de disrupção, a questão dos temas em geral e do avanço ciência para a publicação dos artigos, né? Então, nessa breve apresentação que nós fizemos para você, a ideia é desmistificar. Quer dizer que é fácil? Não, pessoal. Não quer dizer que é fácil, mas é possível. E cada vez que você entende passo a passo como esse processo ele pode ser feito, acaba ficando um pouco mais planejável, né? Por isso que eu fiz a pergunta para a professora Esther diretamente, né? Qual seria a sua trajetória? Por que publicar numa revista científica? Há passos que a gente tem que seguir, mas conhecer o processo também é muito importante, tá bom? Pessoal, essa é a minha parte, falando um pouco sobre como publicar na Science, né? Seguindo agora para o encerramento do nosso webinar, também porque ele não fique muito longo, essa não é a ideia, né? Eu queria perguntar para vocês, ficaram motivados? Eu sei que pode existir dúvida. Cada artigo, ele é especial. Cada artigo, ele vai trazer uma carga muito pessoal daquela sua pesquisa. Então, a gente não consegue falar ou tirar dúvidas sobre esse processo aqui nesse webinar. Seria muito generalista da nossa parte. Mas, a gente vai deixar disponível aqui no chat um e-mail onde vocês podem mandar suas dúvidas também. Nós vamos encaminhar essas dúvidas diretamente à Science e nós podemos ajudar vocês a trilhar esse caminho também, ok? Não se preocupem, a ITMS Grupo sempre vai ajudar vocês com a questão do idioma, que eu sei que é uma barreira que o pessoal sempre pensa também, mas pense, publicação de artigos científicos exigem também o inglês, é uma coisa para se pensar, mas se você precisa tirar dúvidas em geral, nós vamos ajudá-lo a todo momento, ok? Seguindo para o final agora, e antes de terminar, eu tenho um recadinho muito importante para vocês, né? Esse webinar, ele não termina aqui. O nosso planejamento é fazer uma série desses webinars, né? E vocês também podem enviar as nossas dúvidas. Então, pode ter continuação de toda essa conversa que nós tivemos até esse momento. E a informação mais importante que eu tenho aqui é, eu vou divulgar aqui no chat para vocês o link de um formulário que nós gostaríamos que você preenchesse. E qual o objetivo desse formulário? Primeiro, né? Nós queremos saber o que vocês acharam do webinar, né? O webinar sempre é um processo de melhora, né? A gente tem que melhorar pouco a pouco e em cada sessão, apesar que a gente entende que esse primeiro é bastante especial, né? Mas nós gostaríamos de entender qual a visão de vocês sobre o webinar e também que temas nós podemos trazer para vocês. Tem uns temas muito importantes que nós sabemos que são questões que às vezes não são tão bem explicadas aqui no Brasil, algumas questões que existem muitas polêmicas também, mas que a gente gostaria de ajudar vocês a desmistificar esse tema. Então, pessoal, esse formulário vai ser enviado por e-mail também, através do Simpla, como vocês receberam toda a comunicação, mas aqui está o link para resposta também. E mais importante, quem precisar certificar de participação, vocês precisam avisar por esse formulário, ok? Então, pessoal, além disso, para vocês saberem, estarem informados sobre todos os eventos que vão acontecer e sobre a agenda tanto da ITMS e da Science, nós gostaríamos de deixar disponível o nosso site e também a nossa rede social, que vai ser disponibilizada aqui no site também. Então, siga nas redes, acompanhe o YouTube, que é onde nós vamos publicar a gravação desse evento também, né? Nós também vamos enviar por e-mail para vocês, mas fiquem atentos, tem toda a informação possível, né? E por fim, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, né? Que separaram um momento nesse pré-feriado, que eu sei que é difícil, né? Já encaminhando para o final da tarde, para estar conosco, para ouvir a professora Esther, que eu acredito ser muito importante, realmente é uma das minhas pesquisadoras favoritas, nós temos uma grande admiração por ela, né? E esperamos repetir mais vezes. Então, responda ao formulário, nos siga nas redes sociais
E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Com isso, eu encerro e agradeço em nome da ITMS Group e da Science Magazine. Obrigada e boa tarde.